Amém, meus irmãos. Maravilha. Deus abençoe aí o ministério de louvor dessa igreja, que vocês continuem sendo bênção na vida da igreja de Cristo sempre. Irmãos, eu gostaria de abrir aqui esse nosso momento de estudos com uma fala do nosso querido irmão em Cristo, John Stott. O John Stott, ele escreveu em um dos seus livros algo muito interessante. Olha só o que ele escreve: depois de dar a promessa a Abraão, Deus deu a lei a Moisés. Por quê? Tinha de piorar as coisas antes de poder melhorá-las. A lei expôs o pecado, provocou, condenou. O propósito da lei é erguer a capa de respeitabilidade do homem e revelar como ele de fato era por baixo: pecador, rebelde, culpado, subjulgamento de Deus e impotente para se salvar. Ainda hoje, a lei deve ter permissão para cumprir a tarefa dada por Deus. Um dos grandes erros da igreja contemporânea é a tendência de amenizar o pecado e o juízo. Nunca devemos contornar a lei e ir diretamente ao Evangelho. Fazer isso é contradizer o plano de Deus na história bíblica. Nenhum homem jamais soube apreciar o Evangelho até que a lei lhe fosse revelada primeiro. Só contra a escuridão do céu noturno, densa como tinta, as estrelas começam a aparecer, e só contra o fundo escuro do pecado e do juízo o Evangelho reluz. Essa aí é uma frase do John Stott, e ele nos diz, a respeito da lei. A lei, ela joga um holofote em cima do pecado que nós somos concebidos, do pecador em que eu e você somos. Gênesis capítulo 3, nós vamos falar um pouco a respeito de, nós vamos chegar hoje no clímax da carta de Paulo aos Gálatas, e Gênesis capítulo 3, deixa eu só pegar aqui, capítulo 3, versículo, deixa eu pegar aqui, versículo 18, quando outra luz, eu gostaria de pegar aqui, esse versículo aqui interessante. Quando sobrou o entardecer, ouviu o homem, se escondeu. Onde está? Escondi. Deixa eu só pegar aqui um versículo muito interessante para a gente poder dar início aqui aos nossos trabalhos aqui. Aqui, capítulo 3, versículo 20, Gênesis capítulo 3, versículo 20. O homem, Adão, deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. Aí versículo 21. E o Senhor Deus fez roupas de peles de animais para Adão e sua mulher. E aí nós vemos Deus, ele provendo ao homem roupas, Deus, ele provê ao homem roupas. E desde o princípio, Deus está provendo ao homem. Deus está provendo ao homem cobertura. Deus está provendo ao homem revestimento. E nessa manhã nós vamos pegar aqui alguns pontos no capítulo 4 de Gálatas. Aliás, no final do capítulo 3 até ali o meio do capítulo 4, nós vamos pegar aqui alguns pontos importantes. Paulo, ele chega no clímax da sua carta. Ele começa a fazer um despejo de teologia, de soterologia. Então ele começa a falar a respeito da salvação, da graça. Até então nós íamos vendo Paulo fazendo a defesa, da graça, da salvação pela graça,
da vida pela fé, né? Através da fé nós chegamos a Cristo Jesus, através da fé nós conhecemos o Evangelho são as boas novas, e a graça salvífica de Deus manifestou-se sobre nós. E aí Paulo ele vai chegar no momento e ele vai falar assim: olha, tudo bem, nós já defendemos a graça, agora Paulo, tudo bem, a lei ela cai em desuso. E aí Paulo ele vai vir argumentando que a lei ela não cai em desuso, que a lei ela é justamente vou usar esse nome, dispositivo que Deus ele usa para poder lançar sobre o homem quem ele é realmente. Até porque a fé, a salvação pela fé, ela vem antes, ela antecede, né? Lá em Hebreus nós vamos ver os heróis da fé. E aí, um dos heróis da fé é justamente quem? Abel, né? Abel, a oferta de Abel, ela agrada a Deus até os dias de hoje. E por quê? Por que Abel agradou a Deus? Porque Abel agradou a Deus pela fé. Abel foi salvo pela sua fé em Deus. Não é porque ele prestou um sacrifício apenas, porque aquele sacrifício continha fé. E a fé, ela também ela se estende a Noé, né? Naqueles dias onde que a terra estava toda deturpada e Noé estava ali se mantendo justo diante de Deus. Deus viu justiça em Noé. A fé avança com Abraão, a fé avança até os dias de Moisés, até a fé vai avançando, né? A fé está presente durante toda a humanidade. Porém, a humanidade, na sua incredulidade, na sua vocação natural ao pecado, ela precisa ser esclarecida. E Deus então, ele, através da sua lei, ele mostra: olha, estes são vocês, homens que precisam de serem perdoados, homens transgressores. Nós somos esses homens. Nós não somos justos diante de Deus. Eu gosto muito, sempre que eu posso eu cito, e eu recomendo vocês a lerem. É um pequeno livreto, acho que tem no mais tardar, dependendo da edição, 40 páginas, estourando muito, no muito 40 páginas. Você encontra na internet, Cur Deus Homo, de Anselmo da Cantuária. A Miriam já leu, e isso, já compartilhou o link, já mandei no grupo da igreja. Leiam, Cur Deus Homo. Anselmo da Cantuária, ele faz uma defesa do porquê que Deus ele vem como homem. Eu não vou falar ele se torna homem, né? Mas por que Deus ele vem a nós como homem, na semelhança de homem, sendo homem, 100% Deus, 100% homem. E aí Anselmo, na sua defesa, ele fala: olha, por quê? Porque existe uma transgressão, existe um Deus soberano, justo, um Deus imutável, incriável. Esse Deus, ele é santo, ele é digno, ele é dono de todas as coisas. Porém, a sua santidade, ela foi transgredida por um homem. E aí ele fala, né? Ele disserta, falando: olha, quando você deve algo para alguém, você precisa pagar em cima daquilo que você deve. Porém, como Deus ele é santo, como Deus ele é soberano, ele foi transgredido na sua santidade. Sendo que nós somos humanos, somos pecadores, não poderemos sanar essa dívida. Por quê? Porque nos falta essa divindade, nos falta essa soberania, nos falta essa santidade soberana de Deus. E aí Deus, a fim de sanar, olha só a justiça de Deus, a fim de sanar essa dívida, para que nós não sejamos mais esses transgressores, Deus então ele vem na forma do transgressor e leva sobre si todas essas transgressões. Todas essas transgressões foram levadas sobre si. Deus ele lá nos primeiros dias prepara um cordeiro e tira dele a pele para dar cobertura ao homem. E aí Deus ele se torna este cordeiro para poder se entregar
como sacrifício por cada um de nós. E a lei de Deus, ela nos mostra que nós nunca conseguiremos sanar essa dívida. A lei de Deus, ela joga esse holofote, ela nos mostra, olha, é aqui, ó, tá vendo? Esses são vocês. E Paulo, ele está fazendo esse debate, olha só aqui como é que é o avanço do Evangelho de Cristo Jesus. O Evangelho de Cristo Jesus, ele não é uma coisa tão simples. O Evangelho de Jesus é uma coisa complexa, que precisa tomar-se muito cuidado quando nós estamos falando do Evangelho de Cristo Jesus. Porque o apóstolo Paulo, ele está debatendo isso com homens que desde os seus primeiros dias de nascido, eles se especializaram na lei de Moisés. Mas Paulo, cheio da inspiração da parte de Deus, ele se coloca a escrever e a defender o Evangelho da graça. E graças a Deus por isso. Graças a Deus que nós não precisamos usar da lei como método salvífico, mas precisamos da fé, tão somente da fé em Cristo Jesus, para podermos alcançar a graça de Deus. E através da graça de Deus, aí sim nós nos voltamos para a lei, olhamos e falamos, realmente, essa lei eu não consigo. Mas Cristo Jesus foi o único que cumpriu a lei. E sobre tudo, todas as coisas, Ele cumpriu a lei em si mesmo. Maldito se fez por cada um de nós. Evelyn, o time está vindo. Você consegue enxergar o tamanho desse ato de grandeza? Que o seu filho, que você ainda não viu o rostinho dele, mas Deus, Ele já preparou, o preparou para que ele seja remido em Cristo Jesus, por meio da fé nele. Olha só que lindo. Olha que lindo, irmão Reginaldo, Davizinho, poderia estar, vai ser conduzido pelo irmão Caramanjô, nos caminhos do Senhor, vai ser aconselhado para que, olha, meu filho, não se desvie desse caminho. Mas, por quê? Porque um sacrifício já foi feito na cruz do Calvário por ele. Eu ainda nem imagino como serão meus filhos ainda, mas eu agradeço a Deus, porque eles terão a oportunidade de servir esse Deus, que previamente já os amou. Eu até me arrepia só de pensar, de imaginar, como que Deus, Ele é tão grandioso, que Ele pensa em todas as coisas nos mínimos detalhes. Irmãos, vamos lá então, olha só, vamos avançar aqui. Aí, nós somos adotados em Cristo Jesus. Todo esse movimento de salvação, irmão Juraci, nos traz a salvação e ainda somos adotados. Graças a Deus por isso. Que nós somos adotados, nós não somos mais qualquer um, nós não estamos mais lançados à própria sorte, nós somos adotados em Cristo Jesus. Glória a Deus. E glória a Deus por isso. E olha só o que Paulo ele vai falando aqui para os nossos irmãos. Vamos aqui no capítulo 4, versículo 23. Antes que o caminho da fé se tornasse disponível, fomos colocados sobre a custódia da lei e mantidos sobre a sua guarda até que essa fé fosse revelada. Em outras palavras, a lei foi nosso guardião até a vinda de Cristo. Ela nos protegeu até que por meio da fé pudéssemos ser declarados justos. Agora que veio o caminho da fé, não precisamos mais da lei como guardião. Aí o caminho da fé é o próprio Cristo. Cristo Jesus se apresenta como o caminho, a verdade e a vida. Ele se apresenta como esse intermediador. E aí o apóstolo Paulo ele fala sobre a forma como a lei deve ser observada. Não é que o apóstolo Paulo ele está abolindo a lei da vida do homem, mas ele está falando, olha, a lei ela deve ser observada nesse sentido, como esse holofote que nós citamos agora um pouco antes. Esse holofote que Deus coloca sobre o nosso pecado, sobre quem nós somos. E antes de nós conhecermos esse caminho, nós fomos levados ao arrependimento. Sem o arrependimento, nós não conseguimos compreender o Evangelho. Porque o Evangelho,
o Evangelho ele veio às nossas vidas, ele foi um dia pregado, de repente você estava num culto, o pastor pregou, de repente você estava num culto ao ar livre, de repente o irmãozinho bateu lá no seu portão, te chamou e você atendeu e ouviu a palavra de Deus, de repente você estava assistindo um vídeo e assistiu e ouviu e compreendeu, isso foi levado ao seu erro, foi levado a quem realmente você é. Por quê? Porque tem a lei de Deus. E a lei de Deus, ela é essa métrica que nos separa moralmente do mundo. A lei de Deus, ela nos traz à tona de quem nós somos. Essa é a lei de Deus. Ou seja, a lei de Deus, ela não cai em desuso. A lei de Deus, ela não é abolida. A lei de Deus, ela não pode ser usada como salvífica. Por quê? Porque quem salva é a graça de Deus. E como é que nós alcançamos essa graça? O Paulo fala, por meio da fé. Por meio da fé que nós alcançamos a graça. Nós não alcançamos a graça por meio da lei, mas alcançamos a graça por meio da fé. Paulo nos fala isso um pouco antes, fala para os irmãos ainda fazendo citações bíblicas, falando, olha, vocês alcançaram por meio da fé. Aí nós nos arrependemos, entendemos o nosso estado de pobreza humana, e aí nós nos arrependemos, e aí agora passamos a viver essa nova vida. Aí, essa lei, nós já conseguimos diferenciar. Olha, o mundo diz isso, mas Deus diz isso. Né? Muitas vezes as pessoas perguntam, por que o crente não pode... Isso aconteceu com todos, né? Você é crente, e por que você não pode fazer isso? Mas olha, você pode fazer isso, não é que nós podemos ou não podemos, mas é que nós entendemos que a lei de Deus, para nós vivermos em santidade, para nós vivermos uma vida de separação desse mundo, para que nós possamos fazer a justificação que nós alcançamos em Cristo Jesus, é necessário que nós venhamos a não ter certas práticas, que esse mundo, para o mundo é normal, para o mundo é natural muitas coisas, mas nós entendemos à luz da palavra de Deus que não é. Por quê? Porque a lei de Deus, ela está ali jogando o holofote. E é claro, você pode ser um bom leitor da Bíblia, mas se você somente lê a Bíblia, se você não tem fé, é apenas mais um livro. É apenas mais um livro na sua estante, em cima da sua televisão, é apenas um adereço na sua casa. Sabe, eu tenho um colega que ele anda com a Bíblia em cima assim do painel do carro dele, e a Bíblia fica ali aberta. Aí o cara, desculpa, eu não queria expor, mas sabe, é um cara que vive em conflito com seu pai, com a sua mãe, é um cara que engana todo mundo, é um cara que passa a perna em todo mundo. Você acha mesmo que essa Bíblia aberta justifica alguma coisa? Não justifica. Por quê? Porque não tem fé ali. Porque se ele tivesse fé, ele olharia e falaria, opa, peraí, esse símbolo de uma Bíblia aberta não quer dizer nada. Agora, quando eu pego a palavra de Deus e entranho ela no meu coração, aí sim eu tenho compreensão de quem realmente sou. Aí sim eu tenho a compreensão do que realmente a palavra de Deus ela quer me dizer. Mamília? Inclusive tem aquele versículo que fala que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Aí a pessoa fala assim, mas não tem, ou melhor, é o próprio diabo falando, mas isso não tem nada a ver, não tem nada a ver. Aí depois, como é que fica o meu testemunho e a diferença? Isso mesmo, é interessante que as pessoas que querem justificar os nossos erros são as primeiras que vão nos julgar. E eu aprendi isso na prática. Teve, assim que eu estava retornando para o Evangelho, aí estava tendo lá o futebol de final de ano na empresa. Contando esse caso só para conciliar o que a irmã Miriam acabou de nos dizer. E aí, eu estava ali na minha, né? Estava ali participando e tal. Aí eu falei, Sandra, tem uma cerveja aí e tal, toma aí. Não. Agora estou tentando parar. Falei na época, né? Estou tentando parar. Agora, minha vida agora é outra e tal. Não, que nada a ver, não sei o quê. Aí, de tanto me insistir, eu peguei uma latinha de cerveja. Caí na desgraça de pegar uma latinha de cerveja na mão.
O mesmo cara que ficou o tempo inteiro justificando esse erro, foi o cara que falou: aí ó, tá vendo? Não diz que é evangélico? Entendeu? As mesmas pessoas que falam que tudo pode, que você pode, que todas as coisas é lícita, que você pode fazer, que você pode, essas mesmas pessoas serão as primeiras a depois julgar você. Ou seja, como é que nós sabemos que é certo e errado? Pela lei de Deus. Se nós entendemos que vai gerar escândalo, se nós entendemos que isso gera escândalo ao nome de Cristo Jesus, é melhor não fazer. Não faça. Não faça. Irmão Juraci, por gentileza, fica à vontade, irmão. Eu vou falar muita coisa, mas vou resumir. A lei de Deus, ela revela o caráter de Deus. E revela o pecado, a nossa incapacidade de obedecer. A lei é muito alta para nós. A gente não tem condição de obedecer. A Bíblia não é carisma e a semente de Adão não veio de semente nenhuma, ele foi criado, ele soprou, né? E o homem se tornou uma alma vivente. Jesus não veio da semente do homem, mas de Deus, semente de Deus, né? E aí ele assume, ele já nasce sem pecado, diferentemente de nós, ele já nasce sem pecado e não pecou ao longo de sua vida. Então ele é o Cordeiro de Deus que tem condição de nos representar. Glória a Deus. Nós, quando nos arrependemos, porque a questão não é só arrependimento, é o novo nascimento também. E o que é o novo nascimento? Esse Espírito de Deus passa a fazer parte de nós. É a nova essência da vida dentro de nós. Né? Então nós somos descendentes do homem, portanto pecador, mas também nós temos uma nova natureza agora. Nós em Cristo temos uma nova natureza. Glória a Deus. Podemos, o objetivo do Espírito Santo é nos conduzir à estatura do varão perfeito em Cristo. Né? Não há uma guerra dentro de nós, mas nós vamos libertos desse tição do pecado, né? da nossa natureza. Nós podemos falar: não, eu quero fazer a vontade do Senhor. Nós somos livres para isso. Né? Isso. Entendimento do homem. O homem pode ler a Bíblia, mas ele não tem a capacidade de atingir essa plenitude. Nós em Cristo já foi dado esse privilégio. Né? E o irmão citou também a questão da propiciação. Deus propiciou desses para o homem, sendo ele ainda morto, porque ele já tinha pecado. Então ali já está revelando a graça em nos salvar. E interessante que o sacrifício de Jesus também na cruz, pelos nossos pecados, é atemporal. Isso. Não é um pecado que eu cometi antes da minha conversão, lá atrás, não, é todos os pecados. Isso mesmo. Eu preciso dessa compreensão, mas não pecar. Buscar essa compreensão. Eu vi outro dia uma pessoa comentando, fazendo um comentário, eu achei interessante o ponto de vista da pessoa assim, sobre a questão da salvação, que nós vamos sendo salvos, todos os dias sendo salvos, claro, até o dia do grande manifestar, né, digamos assim. E é interessante essa atemporalidade, né, que é um sacrifício que ele rompe qualquer barreira de tempo, e todos os dias esse sacrifício é como se ele pingasse uma gotinha, né, sobre as nossas vidas, para nós nos hidratarmos e continuarmos, né, não ficando desidratados, suplementados. Essa é a palavra. As três dimensões da salvação, né? Nós fomos salvos, estamos sendo e seremos. E glória a Deus por isso. Maravilha, vamos avançar aqui, meus irmãos. Então, Paulo ele já vem aqui apresentando, né, que nós somos filhos de Deus pela fé, por intermédio do caminho que nos leva à fé, que é o próprio Cristo Jesus. Então a lei ela tem esse caráter, né, esse dispositivo que nos mostra, como o irmão Juraci apontou, o caráter de Deus. Então a lei ela nos mostra, olha, nós somos incapazes, mas Deus ele nos justifica, porque Ele é o único capaz de justificar-nos. Então glória a Deus por isso. Aí vamos avançar aqui. Aí olha só, Paulo continua aqui no versículo 26.
pois todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Todos que foram unidos com Cristo no batismo se revestiram de Cristo. Aí Paulo ele usa essa palavra revestir-se de Cristo, né? Essa propiciação que nós encontramos lá no Antigo Testamento, né? Essa pele, é como que Cristo ele está tão em nós que nós é uma pele, né? É como se fosse uma nova pele, uma nova roupa, né? Deus ele se preocupa com nós até nisso, né? De entender como, né, bem apontou o nosso irmão, de que essa nossa incapacidade de sermos por nós mesmos, porém Deus é tão por nós que Ele propicia até mesmo que nós sejamos revestidos de Cristo. O nosso velho homem ele quer falar, mas o Espírito de Deus está ali, confrontando todos os dias, falando aos nossos corações. Vanderlei, olha meu filho, continua fazendo assim dessa forma. Vanderlei, não faça isso. Sueli, faça dessa forma. O Espírito de Deus, ele nos reveste. Nós somos revestidos em Cristo Jesus. Então nossa salvação não é uma coisa pelo acaso, né? O epitáfio lá do Titãs: o acaso vai me proteger enquanto eu andar perdido? O acaso vai, né? Distraído, né? Não são coisas, não é um acaso que vai fazer isso por nós. É Cristo Jesus. É Cristo Jesus quem faz isso por mim, por cada um de vocês. É Cristo Jesus que nos revestiu da sua santidade, para que nós possamos vencer esse mundo. É Cristo Jesus que nos dá essa oportunidade de sermos homens e mulheres melhores, homens e mulheres tementes a Deus, homens e mulheres que honram ao nome de Deus. Então, é algo profundo, sabe? O apóstolo Paulo ele não está falando de uma maneira superficial aqui. Enquanto que queriam derramar sobre esses irmãos ditames, costumes, tradicionalismo, Paulo ele está falando à luz da palavra de Deus. Paulo está usando a palavra de Deus para dizer: irmãos, olha, vocês são filhos pela fé em Cristo Jesus. E sendo Cristo Jesus esse caminho que leva vocês ao Pai, Ele também é quem vos reveste para vencer o mundo. Para vencer o mundo. E é muito necessário nós termos essa compreensão, porque para vencer o mundo nós precisamos estar revestidos de Cristo Jesus. Irmão Vanderlei. Aquele é sensacional. Quando Cristo entra nas nossas vidas, Ele transforma tanto o interior como o nosso exterior. Quando nós sentimos saudade do mundo, é porque ainda não houve uma mudança. E nós precisamos da graça de Deus e não de tradicionalismo. É verdade. Nós precisamos da graça de Deus e pedir a Deus que nos tire isso. Porque quando Cristo entra na vida de uma pessoa, Ele transforma o interior e o exterior da pessoa. É verdade. Muitas vezes você passa uma mulher na rua, um homem, e você fala: esse é um servo de Deus. Você conhece ele porque tem uma vida transformada. É verdade. Você sente a presença de Cristo na vida da pessoa. É isso mesmo, irmão. O apóstolo Paulo ele nos diz aqui, irmãos, sobre a custódia, né? A custódia da lei. Olha, antes do caminho da fé vocês estavam sob a custódia, né? É interessante que ele está dialogando de uma forma aonde que seja claro para os irmãos também que são nascidos no judaísmo, né? Ao mesmo tempo que ele está falando sobre claramente do evangelho que alcançou os gentios, Paulo também está falando a esses irmãos que são nascidos no judaísmo. Por quê? Porque é um costume, né, judaico, que toda criança judia ela tem um tutor. E aí ela vai até o seu famoso Shabat, né? O Shabat é onde esse menino, a partir dos 12 anos mais ou menos, ele faz a sua transição para a idade adulta. Aí esse guardião, né, esse guardião, ele vira uma espécie de instrutor até que o menino alcança agora a sua maioridade, que é por volta ali dos 30 anos de idade, 25 a 30 anos de idade. Então, o apóstolo Paulo ele está falando de uma forma clara assim: olha, vocês tiveram a sua custódia, porém agora vocês podem viver de uma forma livre, porque agora essa custódia ela foi transformada em instrução. A custódia então da parte de Deus agora ela foi transformada em instrução. Agora vocês não são mais apenas pessoas incapazes,
mas vocês, ao conhecerem a Cristo Jesus, agora vocês vivem uma vida de instrução, de ensino. Cristo Jesus agora é o mestre de vocês. Olha que lindo, meus irmãos. Cristo Jesus, Ele é o nosso mestre. Cristo Jesus, Ele não é apenas um mandão. Cristo Jesus, Ele respeita as nossas liberdades. Cristo Jesus, Ele respeita quem nós somos, Ele respeita o nosso jeito de ser, mas Ele nos ensina a sermos mais semelhantes a Ele. Porque o bom mestre é esse, é quem se preocupa que o seu aluno siga os seus passos. E olha só, Cristo Jesus, Ele todos os dias, imagina só, uma pessoa tão difícil igual eu sou, eu fico, sabe, constrangido, sabe, fala, Senhor, muitas vezes eu sou tão difícil de lidar, uma pessoa tão, sabe, que precisa ser aprimorada, e o Senhor vem com o seu amor, com a sua bondade, e me constrange de uma forma que dá até vergonha, sabe, dá vergonha, não dá? Dá vergonha, você fala, nossa, Senhor, me ensina realmente a ser cada vez mais semelhante a Ti, porque não dá também para a gente ser criança o resto da vida, né? A gente precisa avançar, não dá para a gente pegar e ficar se perdendo com coisas tão bobas, sabe? A gente muitas vezes tá perdendo tempo com coisas que não vale a pena. Eu sou calvinista, eu sou arminiano, eu sou aquele escatologia, né? Eu sou como é que fala? Milenista, pré-tribulacionista. A gente se perde com essas coisas, Reginaldo. Umas coisas tão bobas, quando na verdade a gente tem que olhar para Cristo Jesus para sermos pessoas melhores, né? Aí a gente entende, eu já passo para você, tá bom, Juraci? Só para completar esse raciocínio, aí a gente entende a diferença de ser um seguidor de Cristo Jesus, de ser realmente um cristão e ser apenas um religioso. Porque tem gente que prega sobre ser uma pessoa melhor. Realmente, tem religiões que pregam, né? O espiritismo, o catolicismo, eles pregam sobre ser uma pessoa melhor. Só que é uma fala vazia de fé e graça. É apenas baseado em obras. Agora, quando nós somos realmente filhos e filhas de Deus, quando nós realmente reconhecemos o nosso estado de miserabilidade, aí tem sentido. Realmente nós queremos ser pessoas melhores. Nós não vamos querer ser pessoas caridosas apenas por sermos. Nós vamos ser pessoas caridosas porque nós queremos ser mais semelhantes a Cristo Jesus. Irmão Juraci, por gentileza, irmão, fica à vontade. Deus diz que o Espírito de Deus se anela ao nosso espírito e transmite a mente de Deus ao nosso entendimento. Então, o conhecimento que nós temos, ele não vem pelo cognitivo, ele vem pela parte espiritual. Verdade. O nosso espírito estava morto, agora reviveu e o Espírito de Deus se anelou. E o conhecimento de Deus passou por meio do Espírito. Essas questões que a gente vive aí são questões cognitivas. E brigar, discutir, né? É porque a gente comeu da árvore da vida lá, tinha conhecimento. Eu estava falando para mim aqui, né? No Gênesis capítulo 3, 22. Fala assim, uma conversação com a Trindade. Fala assim, é bem verdade que o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Né? Então nós temos um conhecimento cognitivo que infelizmente foi alcançado, né, da pior forma. Mas o conhecimento de Deus vem pelo espiritual. Isso mesmo. E aí a gente racionaliza a nossa visão, né? Mas a gente não se perde, porque a gente tem vida hoje. As outras religiões, todos aqueles que têm a experiência com Jesus, eles também buscam esse conhecimento, mas fica no âmbito do cognitivo, só no mais espiritual. Isso mesmo. Então a gente consegue compreender as coisas de Deus. Não adianta você falar para alguém que conhece Deus, você tem que obedecer a Deus, tem que entrar no caminho do Senhor. Não adianta. Por quê? Porque precisa nascer de novo. Isso mesmo. Verdade, meu irmão. Bom, Reginaldo, fica à vontade, querido. É interessante que, como o Vila falou aí, o homem escolheu comer do fruto, o conhecimento do bem e do mal. O propósito de Deus, vou colocar assim em termos como expressivo, mas assim, Deus acho que torcia para que o homem escolhesse o certo. O propósito de Deus é que o homem escolhesse bem, o homem escolheu mal. E agora, trazemos essa linhagem, então,
trazendo desde Adão até o momento que afora, essa semente do mal foi plantada. E morremos. Se cumpriu ali. Mas o amor de Deus é tão imenso, tão extraordinário, que Deus já antecipadamente fez um plano, pelo seu poder de onisciência. Deus já havia preparado um plano de redenção, por amor à humanidade. Ali Deus podia ter destruído o mundo por completo, acabou. Né? Mas não, Deus falou, não, eu amo o ser humano, eu criei ele em imagem e semelhança. E Deus previu toda a humanidade que surgiria após Adão. E falou, eu vou revelar a ele a verdade, através da lei, ele vai ver a sua transgressão, o seu estado pecaminoso, e saber que nele mesmo, ele não pode cumprir, mas ele vai reconhecer o seu estado, e agora, através da graça, ele vai se arrepender e receber novamente. E agora, o homem fazendo uma nova escolha, o homem tem uma oportunidade. Deus não quer que o homem se destrua, Deus está dando essa oportunidade para que ele se salve, né? Uma nova escolha de escolher a árvore da vida, que é Cristo. Agora, nova escolha. Adão cumpriu fielmente a vontade do Pai, né? E ali Deus se alegrou. Este é meu filho amado que me comprado. E ali obedeceu. E agora em Cristo Jesus nós recebemos vida, fomos vivificados. Essa natureza humana pecaminosa, ela está destinada à morte. E a partir do momento que nós reconhecemos que essa natureza humana nossa foi crucificada por Cristo lá também, por Jesus Cristo, ali morreu na cruz, ele também nos lançou essa natureza humana, pecaminosa, estava na cruz também, fomos cravados. Fala sobre isso, né? Quando fala que fomos batizados na sua morte, foi aí, fomos incluídos na sua morte também. Essa natureza humana pecaminosa. E agora em Cristo Jesus, vivendo no Espírito, vivemos em novidade de vida. E a cada dia o Senhor vai nos verificando, nos crescendo, para que Cristo seja formado plenamente em nós. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Evelyn, por favor, fica à vontade. Complementando o que o irmão Juraci falou, né? Me veio João 15,15 na mente, que Deus ele não chama a gente mais de servo, sim, de amigo, porque isso foi revelado, né? Por meio do Espírito Santo, o que é o plano dele realmente. Então é uma ligação realmente direta com o Pai, né? Uma via única, assim. Só que a gente às vezes faz o quê? Abafa o Espírito. Aí vai pro lado cognitivo, que o irmão falou, vai pro lado racional, aí é onde a gente se perde. O diferencial é o Espírito Santo de Deus, né? Esse é o diferencial na vida do servo de Deus. E nós vamos falar sobre ele daqui a pouquinho. Esse é um apelo para a gente, questão de etiqueta. Tem uma postura, eu tenho que assumir essa minha conduta, eu tenho que caminhar direito. Tem homens que são perfeitos na conduta, no relacionamento com a mulher, com a família, no trabalho, não são salvos. Não é etiqueta, não é estilo de vida e é uma relação com Deus. Verdade. Glória a Deus. Tem muito crente aí que tem toda uma postura. Um modelo, é isso mesmo. Cria assim um modelo. Ó, esse aqui é o. Enquanto o próprio Espírito já mostrando, né? Que o Samuel falou, ele já incomoda a gente. Então não precisa ter um padrão, porque ele mesmo vai incomodar. Se você estiver fora do objetivo de Deus. Isso mesmo. Vamos avançar aqui, meus irmãos. Aí então Paulo ele diz aqui, né? Pois todos vocês são filhos por meio da fé em Cristo Jesus. Todos que foram unidos com Cristo no batismo se revestiram de Cristo. Não há mais judeu, nem gentil, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. Aí o Evangelho de Cristo Jesus ele vem unir, nos une, né? O Evangelho de Cristo Jesus nos deixa todos no mesmo ponto de partida, né? O Evangelho de Cristo Jesus ele simplesmente pega e quebra os preconceitos, né? Ele vem aqui, olha só, não existe nem judeu nem gentil, ou seja, né? Ele quebra o racismo, né? Não existe raça, não existe etnia, porque todos nós somos unidos em Cristo Jesus. Ele faz uma mudança social, não existe nem escravo nem livre. Olha só, ele também muda isso, né? A gente vê aí, né? A gente costuma dizer, aquela igreja lá é de rico, de granfino. Não, a igreja de Cristo, a igreja de Deus, ela não pode ser uma igreja só para rico, uma igreja só para pobre, não. A igreja de Deus, a verdadeira igreja de Deus, ela une debaixo do mesmo teto pessoas de diferentes classes sociais, porque ali não existe isso.
Não existe o advogado, o delegado, o gari, a faxineira. Não existe isso. Na igreja de Cristo Jesus existe homens e mulheres que foram remidos em Cristo Jesus. Tem uma quebra social. E por último tem uma quebra sexista também, né? Não existe nem homem nem mulher. Por quê? Porque os judeus, né? Um dos motivos de oração dos judeus era porque, Senhor, obrigado porque eu não nasci samaritano, obrigado porque eu não nasci samaritano, me nasci homem. Se eu não me engano era a sequência da oração. Não nasci mulher. Obrigado porque eu não nasci samaritano e porque eu não nasci mulher. Aí, esse contexto é porque os caras eles queriam restabelecer o judaísmo dentro do cristianismo. E aí, Paulo está falando, não, acabou isso, acabou. Todos vocês têm o mesmo valor. Irmão Samuel, aí entra uma questão, irmão Samuel, então eu não está falando que pode, por exemplo, ter pastorado feminino, não estou falando isso, estou falando sobre a nossa relação como igreja. É diferente, Paulo não está falando sobre a questão hierárquica da igreja, Paulo está falando sobre a nossa união no Evangelho da fé em Cristo Jesus. Este é o contexto aqui. Paulo ele está debatendo com judaizantes que estão tentando implantar o judaísmo dentro de uma igreja de Cristo, ou das igrejas de Cristo. Paulo está falando isso, tá bom? Nós não estamos entrando sobre questão de organização congregacional, nada disso. Ainda não é isso que nós estamos falando. Estamos falando sobre o Evangelho de Cristo Jesus. O Evangelho de Cristo Jesus nos coloca no mesmo ponto de partida. Nós somos um só. O Evangelho de Cristo Jesus, ele não precisa ficar criando facções. A facção que gosta de sentar no fundo, a facção que gosta de sentar no meio, a facção que gosta de sentar na frente. Não, o Evangelho de Cristo Jesus, ele é um só. Não, vamos colocar a mulher de um lado, o homem de outro. Não, isso aí, Deus ele não se agrada disso. Deus ele quer que nós sejamos um realmente, mas na nossa prática, realmente na nossa vida. É isso que Deus quer. Deus quer que nós não venhamos, se de repente entrar um mendigo ali por aquela porta, a gente não venha a desprezá-lo porque ele é um mendigo. Aliás, nem precisa ser mendigo, né? Muitas vezes tem uma pessoa, por exemplo, que ela não está vestida, né? Como, né? Com a sua melhor roupa, ou a sua melhor roupa não é uma roupa, por exemplo, do padrão que uma pessoa que tem melhores condições de comprar. E aí muitas vezes a pessoa ela é desprezada. Muitas vezes a gente despreza pessoas porque elas não têm um vocabulário tão corretinho, né? De repente fala colher, vrido, e a gente zoa dessas pessoas. A gente não pode fazer isso, não pode. Diante do Evangelho de Cristo Jesus não pode haver esses preconceitos, não pode, sabe? Ontem o irmão estava falando aqui do sogro dele, eu já passo para você, tá, irmão? Só para o sogro dele, realmente, os irmãos mais antigos conheceram o irmão Leonardo, o falecido irmão Leonardo. Ele não era alfabetizado, mas era um irmão de uma sabedoria, sabe, inigualável. Deixava muito o pastor mestrando, doutorado, pós-graduado, MBA aí para trás. Por quê? Porque o irmão, quando ele conheceu o irmão Leonardo, né? Porque o Evangelho, a Bíblia também, um monte de gente conheceu ele. Está vendo como é que é as marcas do servo de Deus? Não é uma marca qualquer, né? Ele deixa marcas porque ele é usado pelo próprio Deus. E só para finalizar, aí o pastor Juraci Família, realmente o Evangelho de Cristo Jesus é isso, sabe? A gente não cria barreiras. Não, eu não vou ouvir o irmão Tiago porque o irmão Tiago ele só estudou até a 8ª série. Eu não vou ouvir a irmã Miriam porque a nossa irmã Miriam ela é uma mulher. Eu não vou ouvir o Samuel porque ele é o mais escurinho da turma. Não, isso aí não tem nada a ver. Irmãos, aqui não pode existir isso. Não, vamos dar ouvido porque esse cara aqui ele é mestre em teologia. Não, a gente tem que dar ouvido porque a palavra de Deus está sendo pregada. E o Evangelho de Cristo Jesus ele nos une. Então, meus irmãos, essa é a ordem da igreja de Cristo. Se nós devemos seguir uma ordem na nossa igreja, é a ordem do pensamento unificado em Cristo Jesus. Amém? Irmão Juraci, depois a irmã Miriam, tá bom? O pastor pregou sobre Efésios capítulo 3, por esse motivo de mal do joelho e tal. Um pouquinho antes, o apóstolo Paulo está falando sobre o mistério
vindo à tona com Paulo, né? Então, o Velho Testamento, as pessoas do Velho Testamento, que está dizendo sobre o cristianismo, não tinha condições de compreender isso que nós compreendemos hoje, e a Bíblia fala que esse mistério estava oculto até os anjos. Então, estava só no coração de Deus, e no tempo de Deus foi revelado a pessoa de Cristo, e a partir daí a igreja é esse mistério, né? Que lá em Efésios o apóstolo está falando, né? Então, irmãos, é grandioso o momento que a gente vive, né? E tem um diferencial muito grande, né? Porque o Espírito Santo nos foi derramado sobre nós, né? Mas, como o irmão colocou no começo, né? Houve necessidade de uma negritude aí, da escuridão promovida pela lei, para que as estrelas viessem a ser. É verdade. Amém. Glória a Deus, irmã Juraci. Irmã Miriam, por gentileza, querida. Assim como o irmão Leonardo, que eu pude conhecê-lo, é outra pessoa que eu infelizmente não pude conhecer, mas soube só uma semana depois de eu chegar na igreja que ele veio a óbito, né? Mas era alguém também pouco letrado, mas de uma sabedoria extraordinária, que eram os pais do Elias. Qual que era o nome dele, o Vanderlei? Severino? Alguém, não, aqui a questão, para o pessoal da internet também que está assistindo, que não estamos menosprezando o querer buscar o conhecimento. Não, assim como foi comentado hoje, mais cedo, e até mesmo ontem numa escola bíblica de diáconos que teve aqui, e foi maravilhoso. Mas não desprezar o conhecimento, mas acima de tudo, que a sabedoria do Espírito Santo seja o primeiro lugar, o topo da nossa lista. E aí sim vem o conhecimento racional. Muito bom, irmão. Vamos avançar aqui, meus irmãos. Então aí Paulo ele vem aqui falando aqui, né? Não existe mulher, por todos vocês são um só em Cristo Jesus. E agora que pertencem a Cristo, são verdadeiros filhos de Abraão, herdeiros dele segundo a promessa de Deus. Olha só que lindo. Agora que vocês compreenderam isso, né? Então agora vocês entendem que vocês são os filhos da promessa de Abraão. Vocês são essa promessa, e essa promessa foi para cada um de vocês, né? Ela não é uma promessa exclusivista. Não, só aquele povo, não. Agora a promessa, né? Que todas as nações seriam benditas, né? Agora se cumpre em nós. Olha só, uma coisa que começa 435 anos antes da lei, e ela continua em vigência até os nossos dias. Essa promessa continua. Então, meus irmãos, não vamos desanimar, não vamos nos entristecer, não vamos nos embrutecer. Vamos continuar confiando, perseverando, continuar caminhando com Cristo Jesus. É difícil, é complicado, a gente sabe que não é fácil a nossa vida. A gente sabe que a gente passa por dificuldades, mas nós precisamos continuar entendendo que nós somos chamados para a maravilhosa graça de Deus, através do poder de Deus. E esse poder de Deus continua nos conduzindo, através do Espírito Santo de Deus, nos falando, mesmo quando nós estamos prestes a desistir: você é meu filho, você é minha filha. E o Evangelho de Cristo Jesus é o motivo que nos trouxe aqui. Cada um aqui veio de um lugar. De repente até nascemos aqui em São Paulo, mas você vai ver: meu avô, minha avó veio de não sei aonde, meu pai e minha mãe veio não sei aonde, minha mãe engravidou de mim, eu estava lá e aí eu estou aqui, eu morei não sei aonde. Cada um de nós viemos de algum lugar, mas todos nós estamos aqui porque o Evangelho de Cristo Jesus nos une nessa manhã. E que o Evangelho de Cristo Jesus ele seja o motivo da união da Igreja de Cristo. Que o Evangelho de Cristo Jesus, ele nunca será motivo de divisão. Nunca será motivo de divisão. As divisões elas vão acontecer, mas para frente Paulo ele vai falar, nas pregações que eu for trazendo, eu vou trazer essas exposições. O apóstolo Paulo ele vai nos trazer, né, que o motivo das divisões é o agrado que os divisores eles querem para si. Eu quero só terminar aqui, irmãos, nessa parte aqui. Aí Paulo ele fala aqui, olha só, capítulo 4, versículo 1: portanto, pensem da seguinte forma: enquanto não atingir a idade adequada, o herdeiro não está numa posição muito melhor que a de um escravo. Olha só,
o herdeiro não está na posição muito melhor de que o escravo, né? Então, aquilo que a gente estava falando, né, dos estatutos judaicos, né, que fala que o menino ele não tem acesso à sua herança, tal, que ele precisa de um cuidador, que depois esse cuidador ele vai virar o seu mentor, né, o seu instrutor. E então o menino ele não está muito diferente de um escravo, né? Eu acho que até isso serve de uma forma de um banho de realidade, né? Para ele entender que, olha, você não é melhor do que ninguém, né? Não tem essa sua arrogância, essa sua prepotência, aquele ditado, né, que a gente fala, pai rico, filho pobre, né? Que a gente, infelizmente, muitos de nós já trabalhamos em empresas que o filho assume os negócios e acha que é o dono do mundo, não sabe de nada. Muitas vezes ele está ali, ele não sabe o que está fazendo, mas porque ele é o filho do dono, agora é o dono, né, em vigência, ele acha que pode mandar e desmandar, e desrespeita, né, o funcionário antigo, desrespeita você que domina daquele serviço ali, né? E ele acha que a suficiência dele ser o herdeiro. Então, né, Deus ele se preocupa até nisso, né, conosco. Aí avançando aqui, apesar de ser dono de todos os bens, deve obedecer a seus tutores e administradores até a idade determinada por seu pai. O mesmo acontecia conosco. Éramos como crianças, éramos escravos dos princípios básicos desse mundo. Aí, Paulo ele não está falando, por exemplo, só para os gentios, tá? Porque dá-se muita impressão que assim, Paulo está falando assim, olha, vocês que foram concebidos fora do judaísmo, né? Essa é a impressão que se cria quando a gente olha por cima, superficialmente. Vocês que foram concebidos fora do judaísmo, vocês eram do mundo, vocês eram escravos do mundo. E não, Paulo na verdade está falando isso para os irmãos também que vieram do judaísmo. A gente muitas vezes, mais para frente a gente vai olhar sobre a idolatria da religião. A gente muitas vezes quer atrelar a idolatria somente aos católicos, né? A gente quer atrelar somente aos católicos, mas a gente esquece muitas vezes que nós também acabamos sendo idólatras. E o pior de tudo, idólatras soberbos. A gente pode de repente não ficar ali fazendo preces para uma estátua, mas a gente muitas vezes está preso a princípios que nós não queremos abrir mão. Muitas vezes a gente está preso a coisas que dizem respeito ao nosso ego. E o Evangelho de Jesus, ele nos constrange, ele nos aperta para que nós venhamos abrir mão desses nossos princípios ultrapassados e passemos a ser verdadeiros servos de Deus. Paulo está falando para essa igreja, olha gente, vocês foram outrora escravos, vocês outrora foram crianças, mas agora vocês entenderam, receberam esse testamento, essa herança da promessa de Abraão, que ela não foi revogada, ela não pode ser revogada. Então essa promessa, esse testamento, ele está aqui para vocês, para isso, para vocês usufruírem, mas com sabedoria. Com sabedoria. Aqueles irmãos eles estavam passando por essa crise de identidade, porque Paulo ele pregou esse mesmo evangelho, falou desse testamento para eles, sobre a herança da promessa de Abraão, mas eles estavam se voltando para uma tutela desnecessária, agora que eles foram apresentados a Cristo Jesus. Eu quero finalizar aqui fazendo essa leitura aqui, olha só. Mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou seu filho, nascido de uma mulher e sob a lei. Olha só que interessante, o apóstolo Paulo, né, como o irmão Juraci bem apontou umas falas antes, né, sobre a questão a teologia da kenosis, né, é uma teologia da kenosis, né, essa questão da vinda do Filho de Deus, a vinda de Jesus, né, como Filho de Deus, porém concebido por uma mulher, né? Ele vem sem pecado. Cristo Jesus ele não é, como é o mesmo irmão Juraci, o irmão até uma vez numa aula citou nascimento auricular, gravidez auricular, que é uma gravidez que não depende do contato sexual. Cristo Jesus ele foi concebido sem a necessidade do envolvimento humano.
né? Deus usa uma mulher porque ele vem como homem, mas não é necessário a prática, né? Eu já passo por mão, tem até religiões não, seitas, né? Que fazem essa defesa que Deus ele teve um ato com a Maria, né? Irmãos, por favor, nunca, meu Deus do céu, sangue de Jesus tem poder. Essas coisas, né, que até são abomináveis, né? Heresias, né? Essas heresias. E Cristo Jesus, então, ele é o Filho de Deus, concebido por uma mulher na lei. Então, Paulo ele faz uma construção desse ciclo, né? Faz uma construção desse momento, né? Irmão Juraci, fica à vontade. Maria, ela concebeu a partir do momento que ela creu e que o anjo falou. O anjo falou no momento que ela creu, o Senhor passou a assinar. Isso. A concepção. Isso. Por fé. Por fé, isso mesmo. O poder da palavra chegando aos ouvidos e ao coração. E ao coração. E o mesmo acontece com a gente. Uhum. O novo nascimento, depois que você ouve, o Espírito nasce. Isso mesmo, verdade. O Paulo depois, ele mais para frente até fala que ele sente dores de parto ainda por esses irmãos. Ele fala: irmãos, vocês ainda estão me fazendo sentir de novo as dores de parto. Paulo ele se vê na responsabilidade dessa concepção dessa igreja, da concepção deles serem criados no Evangelho, né? E realmente a palavra de Deus ela entranha em nossos corações. E Maria realmente concebeu a partir do momento que ela creu. Olha que lindo, né? Deixa eu fazer aqui para a gente terminar. Mas quando chegou, né, o filho de uma mulher sobre a lei, assim o fez para resgatar a nós que estávamos sob a lei, a fim de nos adotar como os filhos. E porque nós somos seus filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, e por meio dele chamamos Abba Pai. Aí é interessante que essa expressão aqui, Abba Pai, né, ou paizinho, o Paulo ele está querendo meio que fazer tipo um balbuciar de uma criança. Imagina uma criança chamando, né, geralmente fala papá, né, papai. É o tamanho da intimidade que nós conseguimos em Cristo Jesus. O tamanho da intimidade que nós conseguimos em Deus através de Cristo Jesus. Através do Espírito Santo de Deus que vem em nós, nos entranha da palavra de Deus, nos reveste de Cristo Jesus, e nós temos tamanha intimidade que nós chamamos papai. Amém. Papai. Olha que palavra linda, papai. Ou seja, Paulo ele está falando, irmãos, não tem motivo de vocês quererem outras formas de adorar a Deus, porque adorar a Deus é uma forma só, é a forma de conhecer a Ele como seu Pai. Adoração a Deus é a forma, nessa forma, é nesse contexto que Deus quer que nós adoremos a Ele, reconhecendo Ele que Ele é o nosso Pai. Irmão Reginaldo, deixa eu só ler o último versículo, eu já passo para os irmãos, que a gente já vai para as considerações finais. Agora você já não é mais escravo, mas filho. Você já não é escravo, mas filhos de Deus. E uma vez que é filho, Deus o tornou herdeiro dele. E olha só, aí nós não somos mais escravos. Na Bahia principalmente, tem um ditado que eles falam assim: o primo primeiro do cachorro. Primo primeiro do cachorro. Que quer dizer o quê? Que você está ali pareado com ele. Agora você não é mais isso. Agora você é filho de Deus. E essa intimidade, esse evangelho que nos une, esse evangelho é o evangelho que nos leva a adorar a Deus de uma forma sincera e íntima. Então, meus irmãos, vamos nos unir através do evangelho de Cristo Jesus. Sabe, não precisa o Charles Haddon Spurgeon, né? Ele fala assim: olha, por mais que você possa pregar milagres, e possa até acontecer milagres 365 dias por ano na sua igreja, se pelo menos um dia do ano você não pregar sobre o evangelho que salva de Cristo Jesus, de nada vale. De nada vale. Então, o evangelho de Cristo Jesus nos une.
ao ponto de nós sabermos como adorá-lo e sabemos que nós temos livremente intimidade de chamá-lo de Pai. Bom, Reginaldo, e aí nós nos encaminhamos. Dentro do que o falou aí, eu fico assim, imaginando, contemplando, né? Meditando, que o desejo de Deus, Pai, na sua relação conosco, o que Ele quer dessa relação conosco, né? A intimidade, ao ponto de não ser mais chamado de servos. Deus quer essa intimidade, né? Às vezes, fala até com emoção. Às vezes eu vou com meu filho lá na creche, né? Quando eu chego lá, o meu filho quando me vê, papai, papai. Isso dá uma emoção. Eu fiz o filho chamando papai, Caim, né? E a gente vê nessa relação de Deus conosco. Chamar papai. Então, é maravilhoso isso. Essa compreensão vai além disso. E é o que Deus quer, né? Uma relação íntima. Quando é que nós vamos ser mais sérios? Seremos filhos e chamaremos papai, né? E é grandioso quando nós compreendemos isso. Isso é a revelação de Deus, não é de religião, é a revelação de Deus. Nós temos aqui a revelação de Deus. Glória a Deus. Amém? Amém. Vamos jogar assim? Desculpa mais tempo. Eu acho que nós incorremos nesses erros, né? Trazer para nós aqui os ensinos dos judaizantes. Nós corremos esse risco ainda hoje. Eu percebo assim, não é na nossa igreja, eu percebo assim, no cenário cristão, quando você prega, quando você ensina, baseado no Velho Testamento, sem trazer à luz o ensino prático do Novo Testamento, ou seja, sem trazer para Cristo, você está ensinando uma heresia. As maiores heresias são extraídas do Velho Testamento. E você consegue manipular com a Bíblia o Velho Testamento. Dificilmente você vai ver alguém manipulando a igreja pregando o Novo Testamento. Então eu acredito assim que esse erro que os irmãos lá estão sofrendo em relação aos ensinos dos judaizantes, nós incorremos esse risco ainda hoje. E muitas igrejas, muitos pregadores se utilizam disso. Muito bem, irmão. Muito bem mesmo. Evelyn? É uma coisa que a gente costuma, né, errar bastante, né? Olha como é algo assim simples quando a gente está numa sua comunhão, compreender que Deus ele quer que Ele seja o único provedor, como um pai é para a gente. Amém. Que tudo que a gente vai buscar isso e pedir socorro seja o nosso pai. Quando a gente é pequeno, a gente olha para o nosso pai e a gente fala assim: alguém você quer ser quando você crescer? Ah, quero ser igual ao meu pai. Você não sabe nem o que ele faz, mas você quer ser igual ao seu pai. Então, é assim, você vê que tem uma pureza, tem uma esperança, tem uma confiança no pai. Se você está numa escada e seu pai fala assim, pula, você confia, você pula. Aí a gente cresce, vai para o lado racional, começa a dificultar as coisas. Aí Deus fala assim, pula. Você fala assim, mas eu vou me machucar. Aí eu não vou. Aí você vai carregando, né, as coisas, por quê? Porque você pensa muito. E quando você é criança, você confia. E Deus ele quer que a gente viva realmente, né, na totalidade dele. Confiando, dependendo, crendo em tudo. Como a gente é pequeno. E tanto que ele fala pra gente que a gente tem que ter um coração como de uma criança, puro, imaculado, né? Porque não tem maldade. A maldade vem com a gente quando a gente pensa muito. Maravilha, meus irmãos. Glória a Deus por isso. Pastor Bruno, pode vir aqui. Então, nós estamos encerrando hoje a série de exposições do livro de Gálatas, né, na IBD. Nas próximas vezes que eu estiver vindo ao culto, aí eu estarei expondo aqui o livro de Gálatas nas minhas próximas pregações. Então, é o equivalente ao livro de Gênesis do pastor Bruno. Isso é um pouco menor. Aí semana que vem o irmão Odair, né, já estará com a nossa programação, né, irmã Evelyn, normal da nossa EBD, né? Digamos que a EBD de férias acaba hoje e no próximo domingo retomamos com a literatura, tá bom? Então, irmã Evelyn e irmão Daniel, nossos diretores de estudos prepararam a literatura, né? Introdução primeiro, porque a revista ainda não chegou.
Ainda não chegou, vai ser só uma introdução na semana que vem. Aí os irmãos, né, se preparem aí para o nosso ano letivo de Escola Bíblica Dominical. Quero agradecer aos irmãos por cada contribuição, por cada momento que nós vivemos aqui, né? Eu enxergo como uma aula emocionante hoje, né? Eu senti muito Deus falar aqui a nós, né? E que nós possamos pegar essa palavra e realmente vivenciá-la, sabe, irmãos? Vamos vivenciar mesmo, vamos espremer o máximo possível dessa palavra em nossos corações, em nossas vistas, em nossa boca, em tudo que é em nós, para que nós possamos realmente viver. É isso que Deus ele nos fala, né? É a palavra de Deus, né? É a palavra de Deus aqui sendo falada a nós, né? Deus ele usa Paulo para escrever, mas é Deus falando: olha, vocês não são mais qualquer coisa, vocês são meus filhos. E sendo filhos, a graça de Deus nos leva a chamá-lo de Pai. Então, pastor Bruno vai nos encerrar essa manhã. Deus abençoe a todos os irmãos. E 18 horas, né? Estamos de volta aí. Amém. Meus irmãos, graça e paz, em nome do Senhor Jesus. Às 18 horas estaremos de volta. Vou pregar Gênesis. Nós vamos para o capítulo 41, tá bom, irmãos? Não, 40. 40 a 41, que vai falar sobre José na casa de Potifar, tá bom? É muita coisa, irmãos. Mas nós já estamos caminhando já para o fim aí. Fica a nossa palavra de gratidão para todos vocês. Que Deus os abençoe, que o Senhor vos conceda um ótimo domingo em família, um almoço bacana. E que o eterno Deus nos ensine a vivermos esse amor, a vivermos essa fidelidade que Ele tanto nos ensinou e que Ele demonstra todos os dias. Amém? Amém. Querido Deus, em nome de Jesus, despede a tua igreja em paz, despede os nossos irmãos diante do Senhor. Que em nome de Jesus, ó Pai, o Senhor possa nos ensinar a entender o Senhor, como foi falado lá embaixo, juntamente com a Bia e com a irmã Renilda, nós possamos entender a face do Senhor, saber quem de fato o Senhor é, para assim depois vivermos diante da tua presença, porque se nós não sabermos minimamente quem é o Senhor, é ilógico nós termos uma vida diante de ti. É verdade. Porque talvez, ó Pai, nós estamos servindo a Mamon achando que estamos servindo ao Senhor. Que possamos entender o que é o amor, que possamos entender o que é o perdão, que possamos entender o que é a restauração, e assim termos uma vida aos teus pés. Nós oramos a Deus agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe os irmãos, um ótimo domingo e até às 18, tá bom? Deus abençoe.